Boa tarde, gente. Quarta-feira, dia 23 de setembro de 2015, quarta-feira da tarde, a apresentação de um assunto que eu acho mais importante de todos, né, no mercado, psicologia no mercado. Sejam bem-vindos, Bolsa na Cabeça. Hoje eu tenho comigo o meu amigo, o meu colega, meu sócio, o trader profissional, Igor Rodrigues Luiz, que tem muita para acrescentar hoje sobre o nosso assunto. Acho que hoje nós vamos falar sobre crenças, e vamos falar sobre crenças, um assunto polêmico, que não deveria ser, mas todo mundo quer saber sobre o stop, né? O que nós pensamos sobre o stop? Primeiramente, obrigado pelo convite, estou aqui de novo, gente, prazer estar aqui com vocês. Bom, o stop, né? Quem nunca tomou, não opera. Então, assim, é difícil aceitar o stop porque a gente toma aquilo como se fosse ruim pra gente, né? Não como uma atitude legal. Eu errei a análise do trade, ou o trade não foi para a análise que eu queria, e o stop ele tem como inimigo e não como um protetor. Sim. Na verdade, o stop hoje eu entendo que ele é um protetor. A minha ideia de stop hoje é usar ele como proteção. Entender que a função dele não está em deixar que você não ganhe ou inibir que você ganhe mais. É uma regra para te proteger. Mas é difícil aceitar isso ao longo do tempo. Acho que tudo que a gente vem falando aí ao longo do tempo aí envolve na psicologia e o tempo acaba ensinando. É engraçado, a gente tem uma convicção no início e conforme a gente vem passando por situações, enfrentando degraus, você começa a tomar outros caminhos para chegar à sua verdade. E o stop, a gente vê muito por aí as pessoas falando, pô, o mercado me violinou, né? Hoje eu tenho uma regra tão grande assim que muitas vezes eu consigo filtrar uma violinada sabendo que aquele rompimento pode ser o teste de topo de determinado tempo gráfico diferente. E aí eu consigo hoje com uma frieza maior, até por ter experiência, por ter vivenciado mercados bons, entender aonde é que está o grande momento, o bom momento. E isso acaba virando, como que a gente vai falar, apenas ficção científica. Não existe. A gente que põe na cabeça e traz aquilo como um fantasma. E, na verdade, é um protetor da gente. O stop é muito interessante, é polêmico, porque muitas pessoas associam levar um stop com um erro, né? A gente sabe que levar stop é saudável, stop realmente é um policy de seguro, que protege o nosso capital, também protege a nossa própria mente, deixa a gente calma, a gente entende que cada trade em circunstâncias diferentes são individuais. O que acontece no passado não deveria afetar o trade atual. Falamos com o Goi sobre isso semana passada, mas é difícil, né? É questão sobre stop, então muitas pessoas não colocam stop, né? Não utilizam stop, não colocam stop, acham que não precisam de stop. E aí vamos falar sobre isso, alguns slides aqui. Aliás, novidade, né? Nós colocamos a Bolsa na Cabeça, o vídeo curso, está online agora no YouTube. Você pode pesquisar a Bolsa na Cabeça e tem 114 vídeos lá, o curso inteiro está lá para todo mundo assistir. Está dividido em blocos diferentes, playlists diferentes por assunto. Espero que todo mundo comece a entrar lá e estudar um pouquinho. Fizemos com muito carinho, né, com muita experiência prática também, com a intenção de ajudar todo mundo a se proteger e para operar melhor, né? Eu vou dar um depoimento aqui ontem, logo que você pediu para compartilhar o vídeo, eu entrei lá no canal e vi, eu comecei a assistir o capítulo 1, 2, até porque assim são vídeos curtos, rápidos, né, gostoso de você ver. E no começo a gente, putz, né, o que vai me ajudar? A forma como você consegue interpretar a mensagem que vem no vídeo após você vivenciar mercado é muito diferente que lá no início, que quando a gente está com a dificuldade, a gente é osso duro de roer, de aceitar que está errado, que a gente está com aquilo. E aí conforme passa o tempo, as palavras vão se encaixando com aquilo que a gente passou, a dificuldade, como que você fez para superar aquilo, então tem muito a ver. E a facilidade de hoje está tudo mastigadinho para as pessoas, então realmente, gente, quem tiver oportunidade, eu recomendo e eu falo assim, boa parte do meu sucesso, aqueles que me conhecem sabem, eu devo a esse cara aqui, que me trouxe soluções psicológicas, de gerenciamento de risco, conceitos matemáticos que para mim se tornaram realidade
e mudou o meu conceito. Então, assim, não poderia ser diferente, eu recomendo para vocês e acho que vocês têm muito a aprender com o Bo Williams, com a doutora Maria Alice também é importante, porque principalmente eu no começo, né, eu comecei ganhando, Bo. E assim, é difícil você convencer alguém que está ganhando que ele está errado, né? É muito difícil. Então, as pessoas normalmente, somente depois que o ferro está quente, ele se queima, né? Nunca é antes. Porque o cara, quando ganha, ele se acha super-herói. E ao longo do tempo você tem que vir engolindo o teu ego começa a se tornar menor e você começa a aceitar mais aquilo que era, para, isso aqui não existe. Você, pô, talvez isso aqui faça algum sentido. E aí você traz para o teu mundo, para a tua realidade. Então comigo foi assim, eu acho que com vocês não é diferente, a gente enfrenta as mesmas dificuldades, temos os mesmos problemas e temos os mesmos interesses. Então, se um dia vocês quiserem aprender de verdade matemática do mercado, procurem a teoria do FICUB aí, Bo Williams trouxe algo que para mim hoje faz total diferença nas minhas operações, hein? Bom, vamos falar sobre essas crenças, né? Crenças nucleares, algo que a gente acredita realmente. É difícil também a gente mudar nossas crenças nucleares. Nós criamos crenças ou ganhamos crenças ao longo da vida e quando chega na bolsa com 20 anos, 30 anos, 40 anos, com crenças nucleares, bem no fundo da gente, que não respeitam a matemática do mercado, muitas vezes a gente vai procurar qualquer razão para justificar o que a gente acredita, em vez de mudar a nossa crença para se alinhar com a matemática do mercado. O vencedor no mercado respeita a matemática do mercado. Então, é uma questão de stop. Stop é importantíssimo porque ele ajuda a gente a manter sempre uma média de perda pequena. E isso é um ingrediente no sistema de expectativa positiva muito importante, né? Mas muitas pessoas não querem usar por várias razões. E vamos ver os slides agora para a gente começar a falar sobre essas crenças nucleares aqui. O que está escrito em vermelho é uma crença nuclear comum que eu considero disfuncional, né? Disfuncional. Então, crença sobre o stop, né? Muitas pessoas falam, eu não preciso colocar stop. Eu não preciso colocar stop porque eu não teria entrado na operação se eu não tivesse certeza que a operação ia dar certo, né? Volta para cá, o Lucão. Essa parte aí de não colocar stop, eu tenho uma boa dificuldade em trabalhar com stop, mas assim, é entendimento do que o mercado vai fazer. Hoje, vamos imaginar um gráfico de 1 minuto, né? Hoje acredito que o mercado vai cair ou que ele vai subir, eu deixo a ideia que assim, eu permito os 5 minutos corrigir. Então, para que os 5 corrijam, um vai romper o topo uma vez. Então, eu sei disso. Então, o que eu faço? Eu começo a trabalhar vendendo, coloco um stop longe do preço, no topo anterior dos 5. Esse stop ele não visa eu vou perder ali. Aquele stop é a proteção caso saia uma notícia, saia um fato que eu não estou esperando, para não me pegar de calça errada. Então, ele está ali, é o stop que eu considero assim, aquele é importante. Porque se der qualquer zebra, sai uma notícia, sei lá, caiu o avião do candidato da República, o cara morreu. Pá, dólar disparando, entendeu? Banco Central. Ou caiu a internet. Caiu a internet, tem que ter um stop lá. E eu acredito nisso. Agora, eu também gerencio as minhas entradas baseado naquilo que eu quero que aconteça. Então, o que eu quero dizer? Eu determino onde eu entro no risco e aonde eu vou para cima do mercado. E aí eu criei uma regra assim, se fizer uma vela de 1 minuto para cima contra, eu saio. Que é a maneira, eu me exponho, porém, apenas com o risco de uma vela de 1 minuto. Sim. É um risco muito pequeno. As pessoas não entendem isso como... muitos falam assim, o Igor trabalha sem stop. Não é sem stop. Eu vou zerar automaticamente ali no dedo, mas o stop de proteção, que eu acho que não é você tomar o stop no gráfico de 1 minuto que vai te matar. É você estar muito grande, sem stop nenhum e de repente tomar uma rasteira ou uma lavada do mercado, porque isso é um fato relevante que é o imponderável, é o que a gente não controla. Então esse stop de proteção, ele tem que existir, principalmente não para aquele cara que talvez opere um contrato, porque o dano, por mais que saia a notícia, ele ainda vai ser financeiramente pequeno. Para uns vai ser até fatal, porque o cara só tem pouco. Ele não pode tomar um stop grande nem que seja com 1. Mas a ideia de ter um stop de proteção,
Hoje nós tivemos um exemplo aí no mercado, o cara está comprando, o dólar só subia, só subia, só subia. Em 2 velas de 1 minuto, o Banco Central derrubou 50 pontos no índice. Sim. Então, assim, o maior dano é assim, imagina você está comprado em 10 contratos de dólar, ele acabou de romper o topo, você bateu mais 30, mais 20 e está com 50 na mão. Se cai 50 pontos para trás, você vai perder 25 mil reais assim. Então, e aí que está a ideia do stop. Você tem que ter o stop. Não pode, essa regra de eu não preciso de stop não existe para todos. Certamente tem muitas coisas que acontecem que são fora do nosso controle. Então, quando a gente entende que, primeiro, ninguém sabe o que o preço vai fazer, nós entendemos o que ele está fazendo, mas ele pode mudar seu comportamento assim. Então, tem que respeitar isso, tem que colocar o stop. Muitas pessoas pensam, estudei muito na análise técnica, sei muito bem o meu setup, e eu não teria entrado se eu não tenho certeza que não vai dar certo, e associa errar ou acertar com o resultado de cada trade individual, né? E em vez de olhar no longo prazo. Tem muitas pessoas que falam, então, não vou colocar stop, porque meu trade eu tenho certeza vai dar certo. Mas não tem como ter certeza disso. Nós temos, entre nós, 35, 40 anos no mercado. Até hoje a gente não sabe o que o preço vai fazer. Então, é muito equivocado e muito errado. Aliás, um pecado capital falar que eu não preciso colocar stop, né? Mas veja o próximo slide aqui, porque as pessoas estão pensando às vezes, né? Aliás, quando eu vim para o Brasil e comecei a operar na Bolsa, é uma época onde o mercado começou a subir fortemente, 2002, 2003, 2004. E aí muitas pessoas entraram na internet naquela época para começar a dar aula para a turma. Pessoas que realmente eu não respeitei o que eu vi lá. Aliás, fiquei chocado quando eu escutei um dos, entre aspas, maiores investidores do Brasil dizer que se você levar um stop, você errou na sua previsão do preço, né? O que o preço vai fazer. Então, é muito interessante, voltando para a gente, eu já estava na gente já, qual é a questão de previsão de preço? Como é que o stop, se você associar ele com cada trade individual, e levar o stop é um erro, né? Isso é totalmente disfuncional, essa crença, porque ninguém sabe o que o preço vai fazer. E nosso sucesso, Igor, é uma função do longo prazo, né? Nós somos maratonistas, nós somos velocistas. Então, temos que entender que o stop vai acontecer o quê? 50%, 60% dos trades? Dos trades, sim. Isso que as pessoas têm que entender. Principalmente, aquelas pessoas que tradam um pouco, talvez o stop ele faça o cara, a decisão de tomar o stop ou não naquele momento, faça ele falar assim, hoje eu saio negativo ou não. Para mim, que faço diversas operações, muitas vezes 30, 40 operações no dia, é impossível acertar todas, né? Claro. Então, assim, eu trado não para pegar 50 operações, eu trado para conseguir fazer 5, 6 seguidas de êxito. Nessas 5, 6, eu alcancei 5, 6 consecutivas, já fiz o financeiro que eu precisava, eu paro de operar. Hoje, não foi o dia, então assim, eu estava 7 dias invicto, perdi eu acho que na quarta-feira, aí eu vim quinta, sexta, ontem, positivo, segunda e terça positivo, hoje, quarta-feira, rapidamente, o dólar me pegou do jeito aí, fiquei negativo, resolvi parar de operar. Para mim, o stop, ele não é um erro, ele é a maneira pela qual eu sustento conseguir sair todos os dias positivos, porque assim, a ideia de perde pouco, e daqui a pouco você vai acertar a análise, o mercado vai fazer a análise indo no alvo, e aí como você acertou e ele tem bastante alvo, você consegue extrair bastante valor nisso. Então, a ideia de quem está hoje, o stop é um erro, o stop é a maneira pela qual você corrige o teu pensamento e volta com o financeiro, com a cabeça em ordem, senão você não tem condição emocional de seguir. Uhum. Porque assim, o meu maior erro antes era o seguinte, eu nunca tive problema em ganhar, mas o que passava? Eu ganhava uma semana, 2, 3, 4, 5 semanas consecutivas, em um dia de perda eu destruía as 5 semanas de ganho. Por não ter limite, não tem stop, você tira, você não põe, você alavanca demais.
e não aceita perder. A regra é essa. Aí você vai falar assim, você nunca admite estar errado. O stop é uma maneira de você sair da operação, quebrar um pouco o gelo de falar, olha, acorda pra vida. Estava equivocado, não foi. Vamos esperar a próxima condição. Porque senão você fica ali tão concentrado e passa a ser um torcedor. Quando você deixa o mercado tomar a rédea da situação, acabou. Sem dúvida. Porque aí você fica à mercê dele. E eu já tive momentos que eu estava com stop e o preço vinha chegando e eu vinha baixando o stop. Aí é pior. E esse é um pecado capital. Aliás, a gente nunca ajusta o stop mais longe de nossa entrada, né? A gente pode apertar o stop, mas ajustar o stop mais longe é realmente difícil. Bom, levar um stop não é um erro, mas se não colocar um stop é um grande erro, porque você precisa se proteger. Isso é um policy de seguro. Né? Você tem seguro contra o seu carro, você tem seguro sobre casa, seus bens, vida. exatamente, você tem seguro. Quando você entra no mercado não é diferente, você tem que pagar um preço para operar no mercado. Você acha que entrar no mercado é zero risco? Claro que tem risco, só que você tem que limitar seu risco. Stop é um hedge, é um policy de seguro contra grandes perdas de capital. Né? Porque quando você perde muito capital, logo você não tem capital suficiente para operar. E o segredo de sobreviver no longo prazo e ganhar no longo prazo é sempre ter uma média de perda pequena. Né? 1% do seu capital em risco em cada operação, né? 2% no máximo. Então, tem que ser pequeno, tem que usar o stop. Então, previsão de preço, nunca vamos ter. Nós temos ideias do que ele está fazendo agora. Nós adotamos, né, Igor, que se ele está subindo, ele vai continuar subindo. Se está caindo, vai continuar caindo. Se estiver em consolidação, vai continuar em consolidação. Então, entendemos perfeitamente o que o preço está fazendo nesse momento e acreditamos que vai continuar com o mesmo comportamento. Como não tem previsibilidade... Essa é difícil. Essa foi paralelepípedo. Pergunta para o povo lá se eles têm uma palavra que eu não consigo pronunciar. Anticonstitucionalissimamente. Anticusto... Não, online não dá para fazer esse ao vivo, né? O que a gente está falando? Então, levar o stop não é um erro, mas não colocar stop é um grande erro. Hoje, por exemplo, a gente estava operando, compramos o dólar no 0,90. Saímos no 130 no stop, né? Stop gain, 40 pontos. E aí eu vi no chat e um dos nossos clientes falou, Bo, eu comprei a 0,86 e não consegui colocar stop. O que eu faço? Eu falei, você está muito bem, comprou 0,83, preço está no 130, está muito bem. Ele falou, não, desculpa, eu vendi no 0,86, e está no 130, né? 40 pontos para cima, o que eu faço agora? Você consegue entender que quando você não coloca stop, você abre a porta para muitas coisas psicológicas entrarem no jogo, muitas armadilhas, né? E um deles é o stop vira, o perda começar a ficar grande. Torcida, você começa a torcer. Torcida, eu gostei da palavra. Cada vez que sua perda começa a aumentar, você fica mais e mais ansioso, cheio de medo. A gente sabe que quando estamos sentindo emoções, estamos no lado intuitivo do cérebro, onde é bem mais fácil arriscar mais ainda. Então vira uma bola de neve, né? Porque você não coloca stop. Então coloca stop, não é um erro, é um policy de seguro, é muito importante isso, né? Aliás, o próximo slide fala sobre isso. Stop é uma ferramenta outra difícil para mim. Imprescindível de segurança. Ele ajuda a gente a proteger nosso capital, né? A gente precisa, no início da nossa carreira, aprender a operar corretamente e ele vai proteger o capital e proteger nossa mente, né? Isso talvez seja a parte mais importante. Tem que ter tranquilo sempre quando está operando. E o stop ajuda a gente a ficar tranquilo, né? Você sabia que assim, em determinado momento, né, eu tinha uma dificuldade que era a seguinte: eu tinha um determinado alvo e um determinado stop, mas se eu entrasse com 20 contratos,
eu conseguia ficar se ele viesse à minha direção, mas eu jamais consegui ficar se ele fosse contra. E aí eu cometi esses erros, de chegar perto do stop e não estopar. E aí eu comecei a falar, cara, não vou conseguir evoluir, pô, parou, não dá. Então assim, enquanto eu tinha um stop desse tamanho, e o ganho era minha mão inteira, 3-1, 5-1, mas aceitar aquele prejuízo grande inicial, para mim faz mal. Então, ao longo do tempo, eu tive que criar uma estratégia para transformar aquele prejuízo e conseguir ganhar com os 20 contratos da mesma maneira. Porque para mim, não importa, hoje, até depois de muita experiência, eu até consigo perder mais financeiramente. O valor financeiro de perda ele é muito maior do que quando eu comecei, aceitado por trade. Só que eu não consigo, por exemplo, entrar com 100 contratos na primeira trade e falar, cara, é ganhar ou perder. Não consigo, não vai sair dali. Porque se eu deixar daquele jeito, eu vou cometer o erro da indisciplina. Vou tirar o stop, vou ficar achando, não, ele vai voltar, gerar esperança. Então, assim, mesmo tendo a regra, o conhecimento, eu descobri que o meu problema no stop não era o stop, e sim o tamanho da minha mão. Sim. Então, o jeito foi eu diminuir a mão e só aumentar quando o preço viesse a favor. E aí foi onde eu criei, talvez para mim, a parte mais fácil e o que determinou o meu maior êxito. Foi criar um contexto para o mesmo tipo de operação, mas entendendo que o pessoal pergunta muito, né? Quantos pontos você pega? Ou quantos pontos você tem de stop? Quantos contratos você opera? Então, assim, isso está diretamente ligado em você conseguir cumprir regra ou não. O que as pessoas não entendem é que a gente tem limites internos nossos aqui no subconsciente que vão influenciar diretamente nas nossas atitudes. E isso faz com que você cometa erros que depois que acontecem, você julga infantis, mas eles a todo momento estão persistentes, aparecendo a todo momento. Então vocês têm que criar uma regra para você evitar cometer o erro. É como se fosse uma trava, um cinto de castidade para você evitar quebrar a regra do stop. E isso é uma função também, não só do gráfico, mas também de número de contratos, né? E seu próprio o capital e seu financeiro. Né? Quando você coloca stop, protege a nossa saúde mental. É verdade. Porém, você pode tentar corrigir, estopar, se a tua alavancagem não estiver condizente com aquilo que o seu subconsciente aceita, você vai achar, porra, o stop está errado, ele me violinou, e o problema nunca foi o stop, o alvo, a análise técnica, ele está no tamanho da tua mão. Exatamente. Porque quando você começa a arriscar demais, aí que tá, você o está coração olhando os vai fatores que ele estão certos, mas você não consegue cumprir a regra e acha que o problema está aqui. Mas a gente sabe que tem um limite, todo mundo tem um limite diferente. De onde a gente sai do nosso pensamento racional e começa a entrar na emoção. E quando você está na emoção, você pula para o Prospect Theory. Prospect Theory fala que quem está sentindo a emoção vai assumir mais risco. E quando você faz isso, você fica de ponta cabeça com a matemática do mercado. Então, é muito, muito complicado. Aliás, mais uma vez, o Super Trader nos anos 80, no livro do Jack Schwager chamado Market Wizards, todos falam que eles operam, cada trade, eles operam tão pouco dinheiro que eles não estão nem aí se ganham ou perdem. Porque eles sabem que no longo prazo vão ter êxito, né, com o seu trade system. Nunca saiam do lado racional, porque não alavanquem, sempre controlem bastante tamanho de posição e limitem sempre seu risco. Né? Esse tipo de história, assim, que você vê a experiência dos outros, as pessoas que dão caminhos alternativos em relação à psicologia, que você deve manter. Hoje você tem que tirar isso como assim, você tem que trazer essa informação e deixar ela como teu conselheiro aqui. Baseado nesse conjunto de informações que vocês vão tirar a montagem do sistema de vocês. Lembrando que cada um de vocês tem um limite, tem um capital, aceita perder X ou Y, mas de cada um é diferente. E sem essas bases, você não consegue montar uma estrutura sólida. O teu barco vai estar sempre tombando para um lado ou para o outro. Enquanto você não acha o alicerce perfeito, consegue colocar uma pedra-chave aqui em cima e falar, olha, estabilizei, não anda. E assim, detalhe, eu costumo falar para o pessoal assim, a distância entre ser ganhador e perdedor é tão próxima, porque ela está numa decisão. Você comprado num trade aqui, ele está dando 300 pontos. A decisão de sair ou manter ali te torna vencedor ou perdedor. Porque às vezes você sai,
ficou com o dinheiro para você. E quem não saiu, volta tudo, ele perde. Então, assim, é tão fácil desvirtuar a cabeça, deixar o psicológico dominar a condição, pô, eu não sirvo para isso, mas sempre está no seu controle. É isso que você tem que tentar. Você não deve deixar o mercado sair do seu controle. Mesmo que seja, pô, se eu ficasse, eu ia ter pego 1.000 pontos no dólar, por exemplo. Cara, esquece isso. Vai no teu controle aqui. No teu controle você vai conseguir mesclar devagarzinho e a bandeja com os copos está sempre equilibrado. O problema é quando a gente vê que você pegou 5 pontos no dólar, 10, ele deu 50, 70, ou deu 130, 140 pontos que era no dia de hoje, o cara julga que ele está errado, que ele devia ter pego 100 pontos, entendeu? aí ele sempre questiona, e aí ele deixa de lado a base dele e fala, amanhã ele vai procurar o trade de 150 pontos de novo no dólar e não vai aparecer. Consistência, disciplina, não tem como. Nós temos que ficar dentro do nosso sistema e aplicar isso dentro das condições técnicas diferentes durante todo o dia, né? Bom, então, stop, voltando para os slides aqui, levar stop não é um erro, não colocar stop é um grande erro. E, na verdade, levar stop é normal. Levar stop faz parte de nosso dia a dia. Por se fazer negócio em bolsa de valores. Exatamente. Essa Isso é a é um custo operacional. Se você tiver uma empresa, você tem seus custos. Operar no mercado é um business. E também tem seus custos. Um dos seus custos é o stop. É muito importante isso. É um custo operacional. As pessoas podiam tirar essa ideia de empresa para toda, né? Para e pensa. Você abre uma empresa, você sai colocando todo o seu dinheiro nela ou entra pequeno, vê se o mercado aceita o teu produto, se está indo certo. Aí você fala, contrata um funcionário, um contrato. Tá dando certo, tô indo. Vai com 2. As pessoas não tiram isso. As pessoas acham assim, vou montar a empresa. Pega todo o dinheiro que você tem e joga num buraco aqui, que às vezes é um buraco sem fundo. A lata tá furada, você joga o teu dinheiro e foi embora já. Não funciona, você não faz isso. Você não é topeira assim. Então no mercado você não deve ser tão agressivo, ser tão esperançoso. Você tem que ser prudente. Então o prudente ele vai indo devagar. E aí, com o tempo, você acaba conhecendo os limites que o mercado te mostra todo dia. O que é aceitável, o que é elefante branco. Por exemplo, o trade do dólar hoje, ele é elefante branco, não acontece todo dia. Então eu não jogo no mercado todo dia esperando que ele me dê 150 pontos. Mas vai ter gente amanhã que vai falar assim, porra, vou comprar o dólar porque ele passou dos 55, 56, ele vai a 43. E aí ele vai estar ganhando 20, 30, 40 pontos, mas ele vai estar falando, pô, ontem deu 150, eu quero 150. Não é assim. Todo dia é diferente, sem dúvida. As pessoas têm que começar a pôr o equilíbrio. Se você não tiver equilíbrio, ser racional, complica. Então, a ideia de stop, de qualquer coisa que você faça, ela tem que ter um conjunto aqui baseado em manter uma estrutura saudável. Essa é a base que vocês têm que procurar, tá ok? Próximo slide, né? Levar stop não significa que errou, né? Mas não colocar um stop é um erro gravíssimo. E aí, vamos redefinir, voltando para a gente aqui, Lucão, vamos redefinir o que é errar, o que é acertar. Então, você entra num trade, você quer ganhar aquele trade, a gente quer ganhar todos os trades, né? E a gente tem uma razão para entrar naquele trade, porque senão não íamos entrar. A gente não executa trades que não foram planejados. Tem muitas pessoas que executam trades que não foram planejados. Isso é errado também. Então, a gente não entra no trade se não tiver uma vantagem que no longo prazo dá 3 vezes mais grana para a gente do que nosso stop. Ok? E aí, não entramos no mercado para ganhar todos os trades. E não sabemos o que o preço vai fazer no futuro. Então, não podemos definir nosso sucesso em algo que nós não controlamos, que é o próprio preço. Então, você entra no trade porque tem a relação risco-retorno legal na direção da tendência, tem um stop curto e tem um alvo distante. Você não alavanca, você calcula o tamanho de posição certa, entra no trade. Pronto, você fez certo, certíssimo. Tá? Se você stopar, vai acontecer 50% a 60% do tempo. Sabe o que? Você acertou. Você acertou porque você executou seu trade com consistência e disciplina, na maneira
que foi estipulado pelo seu trade system e se protegeu. E isso é acertar nos termos do trade. Todos esses fatores são coisas que nós podemos definir. Então, são totalmente sob nosso controle. E isso é como a gente precisa definir o que é errar, o que é acertar. Executar algo que está totalmente sob nosso controle, entra no trade e deixa o preço fazer o seu movimento sem tentar controlar ele. E certamente sem mexer o stop depois, né? Com certeza não podemos fazer isso. Aí, mesmo assim, as pessoas começam a entender que é importantíssimo colocar stop, vamos colocar stop, eu vou colocar stop, sempre vou colocar stop. E olho para o slide agora, o próximo slide, e o que acontece com as pessoas no início, quando eles começam a colocar stop, né? Eu sempre levo stop, não é incrível? Primeiro as pessoas não querem colocar stop, perdem muito. Depois ficam cansados de perder muito, começam a colocar stop. Aí começa a colocar stop, leva stop, leva outra stop, leva outra stop. Né? Você sabe que o culpado dessa frase é o senhor Elliott, né? Ele é o culpado dessa frase aí. Porque se o pessoal lembrar aí do padrão 5-3 que Elliott mostrou pra gente, ele é bem claro. O que é o padrão 5-3? É a perna 1, perna 2, 3, 4, 5, A, B, o C rompe o B. E as pessoas ficam colocando sempre stop no B. E eu entendi isso e tiro isso como vantagem. Você sabe que ele vai romper um fundo e esse fundo é falso, você já sabe. E aí ele vai retomar a tendência. Então, assim, ao invés de você ficar reclamando do stop, eu sempre levo stop, você tem que pensar e contar ali para ver se você pode estar num local onde é propício aparecer a onda 5 ou o ABC ali do preço, que é onde o preço provavelmente vai fazer uma onda de rompimento falso, que o pessoal chama de violinada, e fala depois que o mercado sobe, mas as pessoas esquecem que existem zilhões de teorias aí que nos vão nos mostrando, né? Quando Elliott mostra lá seus 20 e poucos fractais que ele consegue tirar, tem vários daqueles que rompem fundo, rompem topo e não necessariamente mudam a tendência do fractal maior. Sim. E é exatamente isso. Eu hoje, é batata. Tirando essa visão, eu vendo 1 minuto, mas o meu stop é sempre no 5, no topo confirmado do 5. E aí eu pego todos os movimentos de 1 dentro de uma tendência grande. Quantas e quantas vezes ele stopa, aí o pessoal, Igor, você não vai stopar? Cara, eu não vou não, porque aí eu prefiro tomar um stop maior, mas aí eu tenho certeza que a análise estava errada, entendeu? Não é questão de perder. Eu faço a conjuntura assim, eu vou vender aqui e meu stop é no topo de 5. Quanto que vai dar de prejuízo? R$200. Meu stop vai ser R$200 se fosse no 1, se fosse no 5, no 15, no 60 ou no diário. A questão é que eu já planejo que o stop ali vai falhar e não trabalho com aquele stop. Aí você vai falar, poxa, mas não é diferente? Como eu transformei o meu stop para financeiro, não é diferente. Quando você observa o seu stop, no caso, em centavos ou até mesmo em pontos, quando a gente fala de índice dólar, com certeza o stop de 5 ele é mais caro que o de 1. O stop de 15 vai ser mais caro do que o de 5. Porém, quando você transforma o meu stop financeiro, você vê quantos pontos tem e ele determina quantos contratos eu entro. Mas isso é correto. Aí o meu stop é sempre o mesmo. Eu ganho e perco em cima daquilo. Porém, eu coloco um stop muito mais forte, mais firme, onde para mudar a intenção do mercado, ele vai ter que mostrar muito mais informação e não só o ruído daquelas velas de 1 minuto, que provavelmente são as que dão o maior número de stops. Aí, claro, o 5 de vez em quando dá uma violinadinha de leve, o 15, mas é com muito menos frequência. Eu acho importante todo mundo entender que o stop é um stop financeiro sempre. É quanto dinheiro você vai perder se perder aquele trade. E isso é uma função no gráfico de onde está o pivô, né, um lugar de segurança, né, na direção da tendência, e quantos contratos você opera. Então, sempre uma questão financeira, né, não só no gráfico. Mas quando as pessoas entram e começam a usar o stop, eles têm a sensação que sempre leva o stop, provavelmente, Igor, você deu um belo exemplo, provavelmente é porque eles estão executando trades nos lugares errados, nas consolidações. na consolidação da tendência. Né? É muito curioso, né? O mercado não deixa fácil a gente ganhar dinheiro.
tem que ter muita paciência para esperar a tendência, tem que ter muita disciplina operar na tendência, tem que identificar um lugar interessante para entrar na direção da tendência, com stop curto, alvo distante, etc. Mas essas oportunidades são raras. E muitas pessoas acham que operando mais vai ganhar mais. E, na verdade, quando se opera mais, se opera em condições técnicas desfavoráveis. Próximo slide aqui. Tá? Quando você leva o stop frequentemente, provavelmente você não está operando nas condições técnicas favoráveis. Isso é fácil corrigir, né? Faço um pouco de... Quando o mercado fala que vai, ele vai, aí não tem stop. Sim. Até o menos sabido de análise técnica ganha dinheiro. Uhum. A grande batalha das pessoas é separar o joio do trigo, é exatamente isso. As pessoas acabam querendo tradar muitas vezes, e estão muito, a todo momento, nos trades. Né? O cara quer estar no ativo, porque assim, olhando de fora, antes de aparecer uma consolidação, antes de qualquer coisa, toda a condição gráfica que tem ali do teu setup, aparentemente ela vai dar certo antes de você pôr seu dinheiro. Depois que você põe seu dinheiro, você colocou o teu stop e o gain, aí o mercado resolve consolidar, mudar de opinião, etc. Então é muito difícil, mas se você não parar de operar, se você não tiver limites, toda vez, não vai ter. Se a cada 10 minutos você faz uma entrada. Estou exagerando, porque eu faço até em menos tempo. Mas se você levar em conta que todo trade system funciona 50%, no máximo 60% do tempo, quando ele funciona bem... no super máximo, né? Pô, e assim, dos 60% tem condições que abrem com gap de alta, que aí você não vai pegar. Teve notícia, você ficou de fora, porque estava tumultuado. Então, assim, a tua expectativa de ganhar dinheiro está em torno de 40% de todas as oportunidades. Sim, sim. Então, você tem que, dentro dessas 40%, saber ser muito assertivo para alocar a quantidade certa, saber quando se expor, saber quando você errou. E as pessoas não... Eu vejo, assim, a maioria, né, eles acham que o mercado é só análise técnica, simplesmente, assim, eu vou comprar, vou vender, o setup é esse, vou fazer um robô que cruza a média móvel. Cara, você vai ficar alimentando o mercado só, porque assim, não tem ninguém que ganha dinheiro assim. O cara fica lá todo dia, um dia ele ganha 500, no outro dia ele perde 300, no outro 150, ele zerou. Aí ele ganha 300, ganha 400, aí ele vem menos 200, menos 200, menos 200. Aí ele fica se iludindo achando que tá legal. Outra coisa, aquela história do stop, né? As pessoas não entendem ainda que é aquilo que você me ensinou que mudou ao meu conceitual. Você tem uma perna de tendência e sabe que o mercado consolida. Só que todos os tempos fazem isso. Aí onde é que é propício, por exemplo, você tem o 15 minutos, subiu, testou o fundo, está na retração o 15. É claro que o minuto tem uma alta probabilidade de romper fundo e falhar, e as pessoas não estão olhando isso. Então assim, eu hoje vejo o 15 no suporte, eu esqueço venda, eu vou ficar, se o 15 der a chamada para cima, eu compro, e o 15 eu vou esquecer venda, porque assim, é altamente provável que dê problema ali, eu vou passar calor. Agora, isso não é análise técnica, é o entendimento de como as coisas funcionam. Todos os tempos fazem perna de tendência, perna de correção. Só que em alguns momentos você vai ter movimentos terminais no diário, no 60 minutos, no 15, no 5. E aí o 1, ele está caindo. Sobe, rompe fundo, sobe, rompe fundo. Uma hora ele tem que mudar. E no suporte do 15 é quando ele vai falar assim, poxa, tô dando venda, mas cara, eu não quero mais cair, eu vou retomar a tendência de alta. Hoje o dólar abriu no suporte do 15, lembra que você me mostrou? Ele veio, rompeu o fundo e logo deu um tiro para cima. Aí você vai falar, pô, vendi o dólar sem stop. Se você olha o 15 minutos, você vai falar, cara, eu não posso deixar de estopar essa operação porque eu tô contra o movimento. E o dólar foi no alvo dele de 15 minutos. Estourou. Aí você vai falar, pô, é um movimento atípico. É atípico, mas quem acreditava na onda do 15 acertou. Sim. Não está atípico dos últimos meses. No dólar ele vai estourando para cima em cada dia. Não é uma surpresa, não. Está muito bonito a tendência do dólar. Realmente... Eu visto que assim, o aceite o stop como amigo, não como inimigo, ele, além de você entender que não é perder e ganhar, é você entender onde você põe, onde é mais provável entrar. Tem locais que são altamente prováveis acontecer a violinada, que o pessoal chama. Sim. E essa é uma questão tem que entender um pouco mais sobre comportamento de preço, nos pontos mais interessantes. O dólar, praticamente assim, se a gente olhar, né, se eu for olhar todo o gráfico de um minuto, né, ele está subindo assim e de repente ele cai. Todos eles ele deixa um topo mais alto ali, ele faz topo e cai direto. Sim. Aí você vai pensar assim, só como conceito, tá, gente? Eu vendo ali.
Só que eu sabendo que quase todo movimento, eu nunca deixo o meu stop ali. Tipo assim, eu vi os 60 minutos caindo, tá no teste de topo aqui, os 60. Então eu falo, bem, se o 60 for cair, eu tenho um baita alvo agora. Aí eu começo lá no minuto, ficar tentando pegar a venda. O que eu faço? Quando ele faz novo topo, eu vendo, só que eu já tiro, pensando assim, eu aceito perder R$200. Vendi 2 contratos, eu vendo muito próximo do topo e jogo meu stop 10 pontos para cima. Porque eu coloco o meu stop nos 200, não no topo anterior. Aí o que ele faz? Ele vai lá, dá o tiro assim para cima, violina, todo mundo vai, eu estopei. Eu falei, cara, eu tô lá. Eu estou pensando agora que nossa conversa aqui me lembra de quando eu era oficial no Submarino e a gente ia para o clube, né, dos oficiais para tomar uma cerveja, alguma coisa assim, né? E éramos naquela época todos solteiros, né? E aí todos os caças, né, o piloto de caça, eles conversaram um com o outro, sempre com as suas mãos, querendo ver, aqui, virei para cá, desci aqui. Eu fico pensando que a maneira que você opera também como um piloto de caçador, né? Exatamente. Então, assim, o pessoal não entende isso. É antecipar o que o mercado vai fazer, assim, mas não é antecipar por, eu acho que não vai mais, vou vender. Tem um porquê você está querendo vender ali, tem um porquê você tirar o stop e não deixar o stop na zona, a gente chama lá na sala de faixa de Gaza, consolidação. É a zona altamente propícia de dar problema. Com certeza. E se não tiver a capacidade de identificar isso aqui, é um grande problema mesmo. Vamos ver se a gente consegue terminar aqui. Tem mais uns 10 minutos. Quero saber seus comentários, as suas ideias sobre o próximo slide aqui. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Eu não preciso pôr stop, pois eu não teria entrado se não tivesse certeza que daria certo. O único cara que acredita nisso aí é o cara que opera conta demo. Porque se o cara opera conta real, ele já está... Ele tem certeza que ele precisa do stop. Porque assim, não tem como. Porque quando o mercado vem contra, acabou. É muito difícil acreditar que o mercado sobe, ele mudar muitas vezes. Ele está subindo, muda para baixo, muda para cima. É muito difícil você começa bem fisicamente, mentalmente durante o dia. Quando dá 4 horas, você está moído, porque já mudou tudo. Você não enxerga mais as mesmas coisas. Fisicamente é inviável você cumprir essa regra. Porque assim, você trabalhar com um punhal nas costas, você está perdendo 2, 3, 4, 5 mil no dia, o dia inteiro. É esgotar o ser humano, entendeu? Não consegue continuar racional. Não dá. Poxa, você tem que ser... O negócio tem que te dar prazer, senão você vai sofrer aqui, aí não adianta, gente. E uma coisa que você falou hoje mais cedo, mas algo que você consegue fazer, porque você tem 15 anos de experiência operando no mercado, mas a grande maioria não tem, é o próximo slide. Estopar no dedo. É difícil. Estopar no dedo. Para quem está começando, estopar no dedo é um convite para fazer besteira, é um convite para perder dinheiro, porque não tem as habilidades operacionais psicológicas para realmente fazer a coisa certa na hora certa, né? Ele faz o seguinte, eu olho no gráfico e eu sei onde eu deveria sair da operação, mas eu não vou colocar meu pedido no livro porque eu não quero que o tubarão saiba que eu esteja ali. Né? Quando o preço chega no alvo dele, o que ele faz? Eu sei que eu teria que ter estopado aqui, mas se o preço fizer um repiquezinho aqui, eu juro por Deus que eu vou sair. Juro por Deus. Né? Assim. Aí o mercado cai mais. Juro por Deus que quando cai mais, ele começa a pensar... não, só mais uma. Se ele fizer um repiquezinho, exatamente, olha, tem um suporte aqui no gráfico, se fizer um repiquezinho, eu vou estopar, né? E quando está perdendo muito dinheiro, porque ele não colocou o stop no livro de ofertas e falou que ia estopar no dedo, quando você chega no ponto, a gente tem um viés cognitivo chamado viés do freio, que a gente superestima a nossa capacidade de fazer a coisa certa frente medo, ansiedade. Quando a pessoa não faz o stop e fala que vai stopar quando chega no seu preço, ele sempre dá outra chance, né? Dá mais uma chance de preço subir para ele stopar num preço melhor ainda. Só que a gente sabe o que é ruim no mercado pode ficar muito pior, né, Igor? Então, quando você stopa no dedo, se você não for um scalper ou realmente um trader de muita habilidade
e muita disciplina, você abre a possibilidade de fazer muitos danos. Hoje eu trabalho no scalper, então assim, a maioria das minhas operações duram 8 segundos. É muito rápido. Então muitas vezes não dá nem tempo de eu pôr stop, né? Mas assim que fechou a primeira vela, a primeira coisa que eu faço é colocar meu stop lá. Tem que ser, é automático, né? Porque assim, fechou a primeira vela, mesmo no ganho, tá demorando mais do que vai. Aí você pode correr o risco de sair uma notícia, alguma coisa. E assim, a ideia, como eu alavanco, não é tomar a paulada mais cheia. Então, eu só fico assim, eu já muitas vezes coloco meu gain antes de entrar na operação. Então, entro na operação, ele já está indo a favor. Se chegar no gain, demora 8, 10, 15 segundos, já acabou a operação, não preciso nem preencher o stop. Mas eu entrei, segurou, automaticamente colocar o stop. Por quê? Porque aí é a regra assim, eu vou ter um stop, que é a proteção, e tem a regra do dedo, que é no dedo mesmo que eu vou, que é assim, passou da vela, eu aperto, acabou a operação, aí eu monto a estratégia de novo. Mas o stop financeiro, porque não pode destruir tudo que você conquista. Sim. É a regra. Sim, Porque sim, se você não tiver limite, não vai sobrar nada. Mas assim, estopar no dedo, sem nada, é muito difícil. Porque o cara hesita. Não conheço ninguém que faça isso bem. Sabe se você falou uma coisa também que eu prestei atenção? Você falou sobre stop sendo seu amigo. Quem considera o stop como amigo ou inimigo, né? Então, o próximo slide fala sobre isso também, né? Eu aprendi de gostar de levar um stop. Sabe o que significa levar o stop para mim? Que eu operei corretamente. Porque sempre entro no trade acreditando que eu vou ganhar 3 e sabendo que eu posso perder 1. Quando eu levo o stop, eu sei que eu operei corretamente, eu fico feliz. E sabe quando eu fico feliz mais ainda? Quando o stop é pequeno. Sempre faço o stop pequeno, mas vamos supor quando despenca, você fala... Exatamente. Olha, ainda bem que eu estopei. Quando você acha que vai subir o índice e você entra no trade e coloca o stop e você perde 100 pontos. Só que depois de cair aqueles 100 pontos e pegar seu stop, ele despenca 800 pontos para baixo. Aí você fala, ainda bem que eu estopei, né? O mercado podia ser caridoso com as pessoas e no primeiro dia ele fazer assim, ele mostrar para a pessoa estopar uma alavancagem, mas a pessoa estopando e de repente caindo muito, para a pessoa falar, nossa, se eu não tivesse estopado, eu tinha me ferrado. Ou o stop tirar ele de uma furada, e aí ele vai aprender a não alavancar, não deixar sem stop, mas a regra é que justamente o cara comete o erro e a primeira vez sempre dá certo, e aqui ele toma como verdade. Eu não sei, sorte de principiante, alguma coisa, eu não sei o que é, mas a pior coisa que você pode fazer é ganhar suas primeiras operações quando você entra no mercado. Exatamente. Então, voltando para os slides, eu aprendi de gostar de levar um stop, quer dizer que eu operei corretamente. Né? O stop protege o nosso capital e nossa saúde mental. E essas são 2 ferramentas imprescindíveis que precisamos ter sempre para operar bem no mercado. Voltando para a gente agora, então. O pessoal tem que entender que assim, se você não estiver bem consciente, lúcido naquilo que está fazendo, se estiver pressionado com prejuízo, perdendo dinheiro, operando com dinheiro que você não pode perder, não há como você ganhar a estrutura. Porque assim, o mercado parece que ele sai e fala, tá dependendo de mim. É a mesma coisa, o cara pede demissão no emprego e vem ganhar dinheiro na bolsa. Ele ganhava até ontem, porque a partir de hoje ele não vai ganhar mais. O subconsciente dele vai destruir ele. Pela simples fato dele não poder fazer aquilo, o mercado vai dificultar as coisas e o subconsciente vai começar... Olha, meu, você saiu do emprego, hein? Não tem mais aquele salário lá te protegendo, não. Muita pressão, né? É inconsciente, aí começa a dar errado. E aí o cara não sabe como fazer. É a mesma história do stop. Então, gente, eu acho um tema super importante. Eu desconhecia isso. Eu tirava o stop no início como inimigo, mas era porque a gente vivenciava uma tendência de alta primária, e aí no gráfico diário o mercado caía um dia, 2, no terceiro, já rompia a topa, você vai, puta que pariu, pra que eu estopei, meu? Só que assim, o mercado estava te doutrinando a cometer a atitude correta. Em 2008, a gente viu muitas pessoas quebrando, e eram as mesmas pessoas que vivenciaram a alta, né? Ganharam muito dinheiro de 2004 até 2008. Em 2008, quando aconteceu a crise, as pessoas estavam trabalhando altamente alavancagem, termados, conta margem, e acharam que no início era uma marolinha.
como tinha sido até então, até para trás. Só que aí o mercado deu uma dura lição nas pessoas. A gente chegou a ter próximo a 500 mil CPFs na Bolsa Ativos e hoje nós não temos 70 mil. Ou seja, 430 mil pessoas foram dizimadas pelo mercado. Ou estão esperando os ativos recuperarem ou quebraram, né? Então, Acho que assim, não pelo mercado, mas pela eles mesmos. sim, o elas mercado mesmas. não tem culpa. O mercado é isso aí, é renda variável. Ele vai subir, vai voltar, vai cair, vai voltar. A gente não sabe, mas você vai pagar pelos seus erros e um preço, se você permitir, altamente caro. As pessoas não podem esquecer disso. Bom, gente, acabou o nosso tempo essa semana, mas essa semana que vem a gente volta, né, na quarta-feira à tarde, falar mais sobre psicologia do mercado. Tem novidades, o curso inteiro agora, a Bolsa na Cabeça, está no YouTube. É só procurar a Bolsa na Cabeça, entrar lá e começar a assistir à vontade. Lembrando que nós temos 50 armadilhas, difícil essa palavra, psicológicas, que poderiam nós derrubar em qualquer momento. E então, algo que é imprescindível, é fundamental utilizar o stop, né? Tem que usar o stop. Obrigado, Igor, pela sua participação. Valeu, é Bo. sempre um prazer estar com você aqui. Obrigado, gente. A Fiquem semana com que vem Deus estamos aí. de volta. E aproveitem que é gratuito, pô. Um abraço, gente. Até mais.